Olha, o mais importante de tudo é o seguinte: em primeiro lugar, é não ser nem Olavete, nem Loriete, nem Bolsonarete, nem Eliette, nem nada, entendeu? Porque na verdade é o seguinte: nós não podemos ter heróis. Nosso herói é Jesus, o Cristo de Nazaré. O resto é balela, o resto é bobagem. Esse povo aí é tudo metido a besta. Veja o Olavo de Carvalho agora querendo derrubar o Mourão. Na verdade mesmo, o que está acontecendo ali na questão do Mourão é uma questão muito clara. Existe uma linha estratégica muito bem delineada que foi montada lá pelo ano de 2012, 2013 por aí, no sentido de retomar o Brasil. O que aconteceu? Os militares, através do alto comando, liderado na ocasião pelo general Vilas Boas, vem montando uma linha estratégica. Ao contrário da esquerda, a direita sempre cria uma linha estratégica muito bem definida, que eles não ficam mudando a todo instante. Eles criam uma linha estratégica e eles caminham por ela. A esquerda é que muda a sua linha estratégica de acordo com o vento. Se o vento vem pelo sul, eles mudam a linha estratégica para aquele sentido. Se o vento vai para o norte, eles mudam para aquele sentido. Eles conseguem ludibriar muita gente, porque tem muita gente incauta, tem muita gente ignorante, tem muita gente que se deixa levar por qualquer vento de doutrina, o que não é a questão digamos, dos nossos militares, da nossa Força Armada. A nossa Força Armada, ela tem uma linha diretiva muito bem definida. Foi definido que eles iriam colocar o Mourão como boi de piranha. Para quê? Porque o boi de piranha, quando ele é lançado nas águas, enquanto as piranhas se divertem com aquele caldo, eles vão passando a boiada por outro lado. Então, eles jogaram o Mourão ali e o Mourão está fazendo o papel que ele sempre teve que fazer, desde o início. E não há demérito nenhum, porque o Mourão, veja bem, hoje ele é mais importante até do que o Vilas Boas. Na ordem de sucessão, primeiro é o Bolsonaro, segundo o Mourão, terceiro o Heleno e quarto o Vilas Boas. Ou seja, não existe ninguém aí que possa ser menosprezado por causa disso ou daquilo, como tem muita gente aí achando que o Mourão está falando besteira, porque o Mourão isso, porque o Mourão aquilo. O que nós devemos entender é que, de qualquer forma, o Exército, as Forças Armadas, sempre pensaram de uma forma monolítica. Eles são um bloco monolítico e ninguém vai conseguir dificultar o caminho das Forças Armadas. Eles sabem exatamente o que cada um tem que fazer. E quem não sabe além do que tem que fazer é porque não tem que saber mais nada. Cada um tem a sua regra muito bem definida. Umas poucas pessoas no alto comando, eu diria que Vilas Boas, Pujol, Heleno, Mourão, são os únicos que sabem a história completa. O restante sabe uma parte da história, ou seja, o restante sabe que tem que comprar farinha. O que vai fazer com a farinha, eles não sabem. Agora, o Mourão, o Vilas Boas, o Pujol e o Heleno, e talvez o Santos Cruz, gente desse naipe, sabem exatamente tudo o que tem que ser feito, como tem que ser feito e por que tem que ser feito. E o Bolsonaro também, claro, naturalmente. O Bolsonaro está eleito entre os líderes de todo esse processo desenhado provavelmente pelo general Vilas Boas. Lembre, eu também, há um tempo atrás, achava que o general Vilas Boas era apenas mais um melancia. Só que com o passar do tempo, eu comecei a aprender a ler um pouco melhor os sinais que a caserna emitia. E pelos sinais a gente percebe que nós estamos, sim, no caminho de uma virada tremenda. É claro que essa virada ainda nos trará muitos percalços,
muitos problemas ainda advirão disso tudo. Não adianta a gente pensar que já estamos com a vitória na mão, porque não estamos. Então, ao contrário do que muita gente está achando, que Bolsonaro, que Mourão está falando besteira e que Carlos está tendo, se duvidar, o próprio Carlos sabe, o Carlos Bolsonaro, sabe exatamente qual é a estratégia e por isso estão fazendo papel de briguento ele e Mourão. Na verdade, o Mourão não. O Mourão está na dele, como sempre, porque o Mourão sabe exatamente qual é o seu papel. O Mourão não tem um pingo de interesse em detonar Bolsonaro, porque isso não é coisa da caserna. A caserna não tem essa coisa de hoje eu quero derrubar o meu comandante. Ninguém lá na caserna trabalha dessa forma, a não ser uns poucos, mas muito poucos, daqueles que verdadeiramente são traidores e lesa-pátrias. Mas são pouquíssimos os lesa-pátrias, até porque eles sabem que um lesa-pátria no serviço militar, ele pode ter que enfrentar um STM, que é o Supremo Tribunal Militar. Se ele tiver que enfrentar o STM, ele está ferrado, porque o STM prevê, inclusive, a pena perpétua, né, ou seja, a perpétua não, a pena capital para os lesa-pátria. Quer dizer, a prisão perpétua e a pena capital. Quer dizer, então são pouquíssimos os idiotas que tentariam digamos, uma insurgência junto à caserna. Porque a insurgência, ela cabe para quê? Para o PT, que é um partideco, que é uma quadrilha, aí cabe insurgência. Para as quadrilhas organizadas, cabe insurgência. Agora, para as Forças Armadas, uma força que tem já uma história muito bem montada, ali não cabe insurgência. Ali não tem insurgência. Ali, quando muito, o que vai acontecer é um jogo muito bem montado para tentar derrubar eles, mas isso não existe ali. Não adianta, não é tão fácil assim, não. A nossa Força Armada, o nosso Exército, ele está muito bem envolvido com a população brasileira e com os anseios de uma nação democrática dentro de padrões previamente estabelecidos. Tanto que vocês vejam que de tudo o que foi feito até agora, não se ousou pelo governo Bolsonaro e nem tampouco pelos militares, não se ousou pisar um palmo adiante da Constituição. Tudo que tem sido feito dentro dos mais estritos níveis de respeito à Constituição e respeito às liberdades democráticas. Ou, melhor ainda, se observarmos quem está burlando a Constituição e os conceitos democráticos, é exatamente a esquerda, que tem trabalhado com o intuito de detonar as liberdades democráticas. Haja vista o que o STF fez. E quem é o STF? No caso, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, que daí vem Gilmar Mendes, Lewandowski, Marco Aurélio Melo, porque todos os demais se calaram quando Alexandre de Moraes quis instituir uma espécie de um novo AI-5. Veja bem, eles estão achando que o Exército vai entrar no joguinho deles. O Exército não vai entrar no jogo deles, porque aquelas ações e atitudes que as Forças Armadas tomaram no período de 64 a 85 foram ações e atitudes para o período de 64 a 85. Para o período de 2019 em diante, as ações e atitudes estão sendo outras, que foram definidas por uma linha estratégica que não haverá meios de mudança, não tem como alguém mudar isso por bem ou por mal, porque as nossas Forças Armadas não permitem que suas linhas de ação sejam medidas, ou sejam temperadas, ou sejam movidas
pelo interesse de um grupo ou de um grupelho, seja ele qual for. Nunca. As Forças Armadas seguem um caminho e por esse caminho é que elas seguem. Elas não permitem absolutamente que nada e nem ninguém tire elas de suas rotas. Até porque, se houver alguém que possa mexer com os ânimos dentro das casernas, pode ter certeza que a guerra está perdida. Porque a caserna, ela tem que ter autonomia, afinal de contas, ela é que entende de guerra, ela não entende de guerrilha. Guerrilha não é o forte das nossas Forças Armadas. As nossas Forças Armadas trabalham para a guerra, contra as forças que queiram destruir os nossos princípios, as nossas diretrizes, quer sejam de qualquer coloração. Se elas tivessem que defender uma linha, digamos, política diferente da democrática, pode ter certeza que elas defenderiam, como é o caso lá na Venezuela. Na Venezuela, as Forças Armadas estão defendendo a linha comunista, tanto que estão defendendo Maduro. Na verdade, é o narcotráfico, né? Assim como em Cuba, mesma coisa. Assim como na Coreia do Norte, mesma coisa. Aqui no Brasil, as nossas Forças Armadas defendem um Estado democrático de direito, onde a Constituição é a base, onde a Constituição é a cartilha a ser respeitada, que conduz os passos das nossas Forças Armadas. E com ela temos também os nossos símbolos pátrios, ou seja, a nossa bandeira, o nosso hino e tudo mais. E podem ver como está funcionando no Brasil. Prova disso é que o Bolsonaro, além de outras medidas que já tomou, ele tomou uma outra agora, que ele determinou que lá no Palácio do Planalto, por exemplo, não haverá mais aqueles chefes de cozinha para cozinhar para os membros do palácio. Não, o que haverá serão os taifeiros das nossas Forças Armadas que vão fazer a comida que vai ser servida no Planalto. Não somente no Planalto, mas também extensível aos ministérios, ou seja, haverá uma economia fantástica, milionária em termos de no serviço de alimentação dos ministérios e do Planalto. E é claro que com isso eles vão acabar, digamos, moralizando o resto do país, porque todos vão acabar tendo que seguir as normativas que vêm do Distrito Federal, né? Então veja, tudo isso nos mostra que nossas Forças Armadas estão no caminho certo. Tudo isso nos mostra que não podemos ter líderes ou heróis para seguirmos. Não podemos seguir L'Oriel Rocha ou Olavo de Carvalho ou Belém, ou seja lá quem for, ou seguir Eli, ou seja lá quem for, não interessa quem. Nós temos que seguir, sim, as orientações que são determinantes através das vozes que são ativas lá do nosso Distrito Federal. Por exemplo, um deles é o nosso porta-voz, que é aquele general Rego Barros, que vem com as informações praticamente diárias. Nunca, há muito tempo, se via pessoas que viessem com essas informações para determinar ao povo, para mostrar ao povo quais seriam os passos que nosso governo está seguindo. Agora nós temos o porta-voz. Esse, sim, é um homem a ser seguido. Aquilo que ele disser é o que está valendo. Mourão é um homem a ser seguido. O que ele disser, presta muita atenção, porque ele muitas vezes está cantando de um lado e botou o ovo do outro. Portanto, faz parte de toda uma linha estratégica previamente montada. General Vilas Boas não vai falar, mas se falar, deve ser seguido. Heleno, seguido à risca, porque ele é o homem do Gabinete de Segurança Institucional. Ele é o homem que dita as regras. Ele
E, por consequência, ele é liderado indiretamente pelo general Vilas Boas, embora o general Vilas Boas esteja, digamos, sob a tutela do Heleno. E, naturalmente, que eu não deixaria passar uma palavra que viesse da boca do Santos Cruz, porque é um homem que tem total, digamos assim, ele é muito bem enfronhado com toda a equipe do alto comando. E, claro, daí o Pujol. Mas por aí nós já vemos que nós temos tudo nos caminhos corretos. Não vamos ignorar. Grande abraço, que Deus abençoe. Voltem a acompanhar o nosso canal, o canal do Portal da Rádio. Este foi mais um programa 8 ou 80 do Ministério Testemunha de Jesus Cristo, da Igreja Evangélica Santo dos Santos. Justamente esta palavra, este pronunciamento foi dado em função do meu querido amigo e irmão, meu filho Joabson João da Silva, que é um cara que sempre tem ajudado a gente, sempre traz boas informações e sempre vem com perguntas bastante contundentes, bastante frutíferas, que nos trazem o motivo para a gente poder levar adiante. É lógico que não é só ele, tem inúmeras outras pessoas, o Kieli, a Nilta, a Bernadette, o Joabson, o Kennedy, o meu querido Leiva, o meu querido Volver 64, e por aí vai. Tem inúmeros outros aí que eu poderia citar, mas é claro que se eu começar a citar as pessoas e esquecer de alguém, muita gente vai ficar brava. Então não vou citar mais, apesar de que já citei nomes demais. Muito bem, minha gente, sejam sempre muito bem-vindos, que Deus abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure em nome de Jesus. Beijos, bye, fui.